Venham, irmãos e irmãs, o Senhor lhes dá as boas-vindas. E nós também. Fiquem à vontade e participem conosco. Talvez a sua casa ainda tenha gente dentro, mas já não tenha mais conversa. As pessoas dormem no mesmo lugar, mas vivem distantes por dentro. Não é sempre grito. Às vezes, é silêncio. Um silêncio pesado, cheio de coisas que nunca foram ditas e de mágoas que nunca foram curadas. Você lembra de quando sua família ria mais, se falava mais, se procurava mais? Hoje cada um fica no seu canto, cada um com seu mundo, e você sente que algo foi se quebrando aos poucos, sem fazer barulho, mas deixando rachaduras profundas. Talvez existam brigas antigas que nunca foram resolvidas, palavras ditas no impulso que nunca foram pedidas perdão, atitudes que machucaram mais do que deveriam. E com o tempo, todo mundo foi se fechando para não se machucar de novo. Família ferida não é só aquela que briga muito. É também aquela que parou de se falar de verdade, que parou de se ouvir, que parou de se cuidar. Cada um vive defendendo o próprio coração, mas ninguém mais cuida do coração do outro. Talvez você esteja cansado de tentar aproximar, cansado de puxar conversa e receber silêncio, cansado de pedir paz e receber distância. E aos poucos você começa a aceitar isso como normal. Mas não é. Deus não criou família para viver em guerra fria. Ele não criou lares para viver em mágoa acumulada. Ele criou família para ser lugar de cuidado, de perdão e de recomeço. Talvez hoje você esteja olhando para a sua casa e sentindo que algo precisa mudar. Mesmo que você não saiba como consertar, Deus sabe. Mesmo que você não tenha forças para juntar os pedaços, Deus tem. Hoje não é dia de acusar, é dia de curar. Não é dia de lembrar quem errou mais. É dia de lembrar que Deus ainda pode restaurar o que foi quebrado. Nem toda ferida da família nasceu de um dia ruim. Muitas nasceram de repetições, pequenas discussões que nunca foram resolvidas, palavras duras que ficaram guardadas, gestos de indiferença que foram se acumulando até virar distância. Talvez ninguém na sua casa seja vilão. Cada um tem sua dor, seu cansaço, sua história. Mas quando ninguém cuida da dor do outro, todos acabam machucados. Você pode até se perguntar onde tudo começou a dar errado. Talvez tenha sido uma discussão que ninguém pediu perdão. Talvez uma escolha que feriu alguém. Talvez uma fase difícil que ninguém soube atravessar junto. Deus vê cada detalhe dessa história. Ele não olha só para quem errou mais. Ele olha para quem está ferido. Ele não vem para acusar. Ele vem para curar. Muitas vezes o que falta não é amor, é cuidado. Amor machucado não some, ele se esconde e só volta quando se sente seguro de novo. Talvez você queira que alguém da sua família mude, mas Deus começa a restauração por quem está disposto a se abrir primeiro. Às vezes, a mudança que você espera no outro começa na coragem de você dar o primeiro passo. Isso não é se humilhar, é amar. Não é perder dignidade, é salvar a relação. Deus não promete que todo mundo vai mudar no mesmo dia, mas Ele promete que toda semente de perdão, cuidado e humildade gera fruto no tempo certo. Se hoje você sente que sua família está ferida, saiba. Ferida não é morte. Ferida é algo que ainda pode ser tratado, ainda pode ser cuidado, ainda pode ser restaurado. Deus não desistiu da sua casa. Mesmo que você esteja cansado, Ele ainda está trabalhando. Mesmo que você não veja mudança agora, Ele já está preparando caminhos para a restauração. Quando a família está ferida, ninguém deveria carregar isso sozinho. Deus nunca quis que dores desse tamanho fossem enfrentadas em silêncio. Ele usa a comunhão, a oração e pessoas caminhando juntas para sustentar quem está cansado de tentar. Talvez enquanto você ouve essa mensagem, venha à sua mente o nome de alguém da sua família que precisa de cura. Um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um companheiro. Se esse nome surgir agora, apresente essa pessoa a Deus em silêncio. Coloque essa vida nas mãos do Senhor. Muitas pessoas fazem isso todos os dias. Lembram de alguém durante a oração e colocam esse nome diante de Deus. É assim que se forma uma rede invisível de intercessão, onde lares feridos
começam a ser cuidados pela fé de muitos. Talvez este momento tenha se tornado para você um lugar de refúgio, um lugar onde você encontra força para continuar acreditando na sua família, mesmo quando tudo parece difícil. Isso não é acaso. Deus te trouxe até aqui porque Ele quer te sustentar também através dessa caminhada de fé. Se sentir no coração, você pode se aproximar ainda mais dessa jornada, caminhando junto todos os dias em oração. Fazer parte da família Alvorada da Graça é escolher não lutar mais sozinho, mas cercado por fé, cuidado e intercessão. E se em algum momento você desejar cooperar com esse trabalho de forma voluntária, como gesto de gratidão, saiba que tudo o que nasce do coração chega diante de Deus como oferta de amor. Mas acima de tudo, lembre-se, você não está sozinho. Existe gente orando com você. Existe cuidado sendo levantado sobre a sua casa. E existe um Deus que ainda acredita na restauração da sua família. Quando a mágoa fica guardada por muito tempo, ela começa a mudar o jeito de falar, de olhar e até de amar. As pessoas passam a se proteger tanto que esquecem como se aproximar. O medo de se machucar de novo faz o coração levantar muros onde antes havia pontes. Talvez você já tenha tentado conversar e não deu certo. Talvez já tenha pedido perdão e não foi ouvido. Talvez tenha esperado mudança e se decepcionado. Isso cansa. E quando cansa, a tendência é desistir por dentro, mesmo continuando por fora. Mas Deus não trabalha com desistência. Ele trabalha com recomeço. Ele não olha para a quantidade de tentativas que deram errado. Ele olha para a disposição de tentar mais uma vez, mesmo com medo. A restauração familiar quase nunca começa com todo mundo mudando ao mesmo tempo. Ela começa com alguém que decide não devolver na mesma moeda. Alguém que escolhe falar com calma quando poderia gritar. Alguém que escolhe ouvir quando poderia se fechar. Isso não é fraqueza. Isso é maturidade espiritual. É escolher amar mesmo quando dói. É escolher cuidar mesmo quando não é reconhecido. É escolher ser ponte quando todo mundo quer ser muro. Deus usa atitudes simples para fazer mudanças grandes. Um pedido de perdão sincero, um abraço que quebra o gelo, uma conversa sem acusação, um silêncio que não é desprezo, mas respeito. Talvez você ache que isso não vai funcionar. Talvez já tenha tentado antes, mas cada vez que você escolhe agir diferente, algo muda, nem que seja dentro de você. E Deus começa a trabalhar a partir daí. A família não se restaura com orgulho. Ela se restaura com humildade. Não se restaura com razão. Se restaura com amor. E Deus ainda acredita no poder do amor para curar o que foi ferido. Existem feridas na família que não sangram por fora, mas doem todos os dias por dentro. São lembranças que voltam quando o silêncio fica pesado. São palavras que ecoam na mente mesmo depois de muito tempo. São gestos que nunca foram explicados, mas nunca foram esquecidos. Talvez você esteja convivendo com pessoas que ama, mas se sentindo sozinho dentro da própria casa. Isso machuca de um jeito diferente. É estar perto e ao mesmo tempo distante. É querer conversar, mas não saber por onde começar. É desejar paz, mas não encontrar espaço para ela. Deus vê essa dor silenciosa. Ele vê quando você tenta agir normalmente, mas por dentro está cansado. Ele vê quando você segura o choro para não piorar as coisas. Ele vê quando você engole palavras para evitar mais conflitos. A restauração não significa apagar o passado. Significa curar o que o passado deixou. Deus não faz de conta que nada aconteceu. Ele toca exatamente onde doeu. Talvez você esteja esperando que alguém da sua família dê o primeiro passo. Mas às vezes, Deus usa justamente quem está mais sensível para começar a mudança. Não porque você é o mais errado, mas porque você é o mais disposto a ser curado. Isso não te torna fraco, te torna instrumento de Deus. A família não se reconstrói em um dia. Ela se reconstrói em decisões pequenas. Escolher falar com respeito, escolher ouvir sem atacar, escolher perdoar sem jogar tudo na cara depois. Deus trabalha nesses detalhes. Ele age onde ninguém vê. Ele muda o clima da casa pouco a pouco. Ele amolece corações duros.
Ele abre espaços onde antes só havia fechamento. Se hoje você sente que sua família está quebrada, saiba: quebrado não é o mesmo que perdido. O que está quebrado ainda pode ser restaurado. E Deus é especialista em reconstruir o que parece sem conserto. Quando a casa está ferida, o coração também precisa de apoio. Ninguém foi criado para carregar dores familiares sozinho. Deus usa a comunhão, a oração e pessoas caminhando juntas para sustentar quem está cansado de tentar. Talvez enquanto você ouve essa mensagem, venha à sua mente o nome de alguém da sua família que precisa de cura. Um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um companheiro. Se esse nome surgir agora, coloque essa pessoa diante de Deus em silêncio. Muitas pessoas fazem isso todos os dias. Lembram de alguém durante a oração e apresentam esse nome ao Senhor. Assim se forma uma rede invisível de intercessão, onde lares feridos começam a ser cuidados pela fé de muitos. Se este momento tem sido um lugar onde você encontra força para continuar acreditando na sua família, sinta-se à vontade para caminhar mais perto conosco. Fazer parte da família Alvorada da Graça é escolher não lutar mais sozinho, mas cercado por fé, cuidado e intercessão diária. E se em algum momento você desejar cooperar com esse trabalho de forma voluntária, como gesto de gratidão, você pode usar o Valeu Demais ou o Superchat quando sentir no coração. Tudo aqui nasce do coração e retorna para Deus, permitindo que mais lares sejam alcançados. Lembre-se, você não está sozinho. Existe gente orando com você, existe cuidado sendo levantado sobre a sua casa, e existe um Deus que ainda acredita na restauração da sua família. Chega um momento em que o coração precisa parar de reagir no automático e começar a escolher com mais consciência. Reagir é devolver no mesmo tom. Escolher é decidir agir diferente, mesmo quando dói. Deus te chama para esse lugar de escolha. Talvez você esteja cansado de tentar explicar o que sente e não ser entendido. Cansado de falar e não ser ouvido. Cansado de pedir paz e receber indiferença. Deus vê esse cansaço. Ele não ignora suas tentativas. A restauração começa quando você para de esperar que o outro mude primeiro e começa a permitir que Deus mude você por dentro. Não para te diminuir, mas para te fortalecer. Não para te calar, mas para te dar palavras certas. Perdoar não é dizer que o outro estava certo. É dizer que você não quer mais viver preso ao que machucou. É libertar o próprio coração para que ele volte a amar sem medo. Talvez você ainda não consiga perdoar tudo. Tudo bem. Deus não exige perfeição. Ele trabalha com processos. Ele começa com pequenas aberturas, um olhar mais calmo, uma palavra menos dura, um silêncio que não é desprezo, mas cuidado. Hoje, permita que Deus prepare o seu interior para a oração. Solte a vontade de vencer discussões. Solte a necessidade de ter razão o tempo todo. Solte o peso de carregar tudo sozinho. Estamos nos aproximando de um momento de oração profunda. É hora de entregar não só as brigas, mas as mágoas que elas deixaram. Não só as palavras duras, mas as feridas que elas abriram. Deus está aqui. E onde Ele está, existe possibilidade de recomeço. Senhor meu Deus, nós entramos agora em oração, trazendo diante de Ti cada família ferida. Cada casa marcada por brigas, silêncios, mágoas e distâncias. Tu conheces cada história, cada palavra que machucou e cada lágrima que foi escondida. Pai, em nome de Jesus, toca agora esses lares, onde a frieza traz calor, onde a dureza traz sensibilidade, onde há orgulho traz humildade, onde a dor traz cura. Nós colocamos diante de Ti pais cansados, filhos feridos, casais distantes, irmãos que não se entendem. O Senhor conhece cada coração. Nada está escondido de Ti. Senhor, cura aquilo que as palavras quebraram. Restaura aquilo que o tempo desgastou. Reconstrói aquilo que as atitudes erradas destruíram. Que o Teu amor entre nessas casas como um vento novo, limpando o que está pesado e trazendo vida onde só havia tensão. Acalma os corações agitados. Silencia as vozes que só acusam.
Ensina cada pessoa a falar com respeito, a ouvir com atenção e a agir com amor. Nós declaramos que a mágoa não é mais forte que o teu perdão, que a divisão não é maior que a tua união, que a dor não é maior que a tua cura. Recebe, Senhor, cada família que está sendo colocada agora diante de ti. Toca, restaura, aproxima e cura. Nós confiamos que o Senhor ainda faz novas todas as coisas, inclusive dentro de casa. Amém. Quando Deus começa a tocar um lar, Ele também chama pessoas para caminharem juntas. A fé se fortalece quando existe oração compartilhada, quando ninguém enfrenta as dores familiares sozinho. Se este momento tem sido um lugar onde você encontra força para continuar acreditando na sua família, saiba que sua presença aqui é importante. Cada pessoa que permanece ajuda a manter esse ambiente de oração vivo e cheio de cuidado. Se sentir no coração, caminhe mais perto conosco e faça parte da família Alvorada da Graça, permanecendo ligado a esse lugar de fé e restauração diária. Não é obrigação, é comunhão. E se desejar apoiar este trabalho de forma voluntária, como gesto de gratidão, você pode usar o Valeu Demais ou o Super Chat quando sentir no coração. Tudo o que nasce do amor chega diante de Deus como oferta. O mais importante é lembrar, você não está sozinho. Existe gente orando com você. Existe cuidado sendo levantado sobre a sua casa. E existe um Deus que ainda acredita na restauração da sua família. Que o seu coração descanse agora, não porque tudo esteja resolvido, mas porque você colocou sua casa nas mãos de um Deus que sabe restaurar o que foi quebrado. Talvez ainda existam conversas difíceis pela frente. Talvez ainda existam feridas que precisam de tempo para cicatrizar. Mas algo já começou a mudar. Você decidiu não desistir da sua família. Não pegue de volta a mágoa que você acabou de entregar. Não carregue novamente o peso das palavras que te feriram. Confie. Cada gesto de amor, mesmo pequeno, já é um passo em direção à restauração. Quando a tensão tentar voltar, lembre-se desse momento. Lembre-se de que Deus pode agir no que você não consegue controlar. Lembre-se de que a mudança não acontece de uma vez, mas acontece. Siga o seu dia ou o seu descanso com essa certeza. Deus está trabalhando dentro da sua casa. Mesmo em silêncio, Ele está agindo. Mesmo sem barulho, Ele está transformando. Que a paz governe seus pensamentos. Que o amor volte a ocupar espaço no seu lar. E que você veja no tempo certo aquilo que hoje você só consegue acreditar pela fé. Amém.